nosso seminário, nós havíamos apresentado diversas notícias, diversos depoimentos. E, certamente, não queríamos que as pessoas acreditassem. Não era o nosso desejo que crescem ou que admirassem o trabalho. O desejo nosso era que soubessem apenas isso. E que, em sabendo, pudessem procurar por sua própria conta. E lá nós havíamos dito nós havíamos mostrado a potencial crise financeira que se avizinhava ou se desenhava, e ainda se desenha, e que haveria de ser, no começo de outubro, o reconhecimento da moeda chinesa na cesta de moedas do FMI. E também as notícias graves do estado periclitante de vários bancos, entre os quais o Deutsche Bank. Notícias estas que foram se confirmando, uma vez que nós aqui levantamos a notícia em 21 de setembro no nosso seminário, e logo em outubro, de verdade, a moeda chinesa se incorporou às cestas de moedas do Fundo Monetário, e o Deutsche Bank foi entrando em declínio sucessivo. Bem, no mesmo seminário, nós apresentamos o depoimento do Simon Parkes, um político inglês, que contou várias coisas, entre as quais de que o governo norte-americano sabia que nas pesquisas que eles faziam, Donald Trump ia ser eleito. E que, com todas as falcatruas virtuais que as máquinas de contagem de voto estavam programadas para fazer, ainda assim, eles não iam conseguir reverter os votos suficientemente para fazer a Hillary ganhar. Isso foi em 21 de setembro. Mas esse depoimento dele foi de antes ainda. Do começo de agosto, do começo de setembro. Ocasião em que não havia nenhum louco capaz de dizer que ele iria ganhar. Porque todos nós estávamos sendo, como ainda hoje, continuamos a ser, enganados pela mídia, controlada pelos interesses que queriam manter o mesmo padrão. E que nos fizeram acreditar que este que foi eleito hoje era um carrasco, era um bandido, era um monstro, era um comedor de criança, etc. Coisa que muita gente até hoje ainda pensa, que não foi capaz ainda de amadurecer por si mesma, a não ser pelas comidas podres que recebe pela televisão, que assiste. Mas nós avisamos, nós tivemos esse esforço de não nos escondermos. E é verdade, algumas pessoas deram risada, outras pessoas nos enviaram alguns comentários, e infelizmente foram poucos, mas comentários assim, ainda não aconteceu nada. Essa mente medíocre, que não se preocupa em amadurecer e pesquisar, e que, quando alguém faz isso, se acha no direito de julgar os que estão se esforçando para fazer e desfazer-se deles, e que nós não nos ofendemos com isso, porque reconhecemos o direito das pessoas de fazer o que quiserem, deram risada, onde já se viu, que coisa maluca, não sei o quê, para lá. Então, hoje, 9 de novembro, ele é o candidato vencedor das eleições, com todos os roubos que eles tentaram fazer. E para quem esses bem informados aí, mas pouco empenhados em aprender, para aqueles que ainda não sabem, no ano 2000, vejam só, no ano 2000, aquela série de desenhos Simpson, ela lançou um episódio em que ele era projetado para o futuro. E no futuro, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos.
um desenho do Simpson do ano 2000. Nós já falamos disto no segundo seminário, em 2012. Nós mostramos, inclusive, desenhos do Simpson, mostrando o 9 de setembro, num gibizinho que a filhinha dele comprou, tinha lá o 9 e as torres gêmeas fazendo o fundo, 9 de 11. E as diversas maneiras por meio das quais esses seres vão falando sobre o futuro, para que as pessoas não percebam, mas quando aconteça, observem. Então, é muito estranho que se repita. Na verdade, quem desenhou o... Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Dá para ver? Olha embaixo, ele descendo a escada rolante. Aí no fundo está conseguindo chegar ou não? Então, é muito interessante que as coisas sejam assim, não é? E que a gente ainda fique acreditando que o mundo funciona graças à casualidade e não à causalidade. E nós estamos dizendo isso não para que as pessoas reconheçam que nós fizemos alguma coisa de importante, porque consideramos que não fizemos nada além do nosso dever fraterno de compartilhar com nossos irmãos aquilo que nós encontramos como algo que parecia verdade. E olha, o nosso site, onde este seminário está disponibilizado, até hoje, ele teve em um mês e pouco, 55 mil acessos. Mas nossos arquivos do seminário foram apropriados por vários outros sites. A maioria deles evangélicos. E só um dos sites evangélicos que apresenta o nosso seminário como seminário de espíritas, que fala para todos os seus membros que se trata de uma pessoa espírita falando sobre fatos que são importantes, tão importantes que eles estão reproduzindo. Só um destes sites tem 650 mil acessos. Que são os evangélicos que estão procurando também informações. Eu não conheço nenhum site espírita que nos esteja ajudando a divulgar. A não ser o site do nosso querido Jefferson Souza, o Espiritualidade 2012, que é um companheiro nosso que está sempre desejando também ampliar essas informações. Mas fora que eu saiba, posso estar sendo injusto com alguns, me desculpem se estiverem fazendo, mas entre os próprios espíritas, talvez tenhamos encontrado mais gente dando risada do que gente desejando aprender. Ou pelo menos, poxa, eu vou pesquisar sobre isso. Agora, estamos falando isso não para este tipo de resposta. Nós estamos falando por quê? Porque no terceiro seminário, nós tivemos vários depoimentos de autoridades de investimento informando sobre uma crise econômica muito grave, que estaria às portas de ocorrer. Um deles, chamado Jim Rickards, que é um consultor, inclusive, da CIA para assuntos econômicos, Jim Rickards tem um site. Neste site, ele tem um relógio com uma contagem decrescente 24 horas por dia para a data da queda do dólar. Aquilo que ele disse no nosso seminário, e nós temos o arquivo do Jim Rickards, ele está anunciando no seu site com dia, hora, segundo, minuto e segundo marcado para acontecer. E ele está colocando a data final para a queda total do dólar como moeda, o dia 1º de janeiro. Que coincidentemente, me parece que é a posse do novo presidente. O presidente eleito agora. 20 de janeiro.
Esta posse é no mesmo mês, um período muito próximo, daquilo que ele está prevendo como sendo uma queda. E, além disto, nós temos um outro fator importante a considerar. Que todos estes seres que governam nas sombras, o destino das pessoas, das nações, governam através dos valores econômicos que detêm. Certamente, eles estão querendo que as coisas funcionem num outro caminho, que não este que está se delineando. Porque a outra candidata era do sistema. Ela era a continuadora do sistema. O sistema de construir uma única moeda no mundo, um único governo no mundo e um único exército no mundo. Só que agora não parece que as coisas estão indo como eles gostariam. Então é muito possível que uma vez que aconteceu a eleição de um outro candidato que não tem nenhuma ligação a princípio com eles, que aliás combateu em vários comícios esta ação deliberada e nociva destas inteligências que governam nas sombras, é possível que estas mesmas inteligências econômicas criem uma piora em mercados, mudando os bilhões de bolsas daqui para lá, fazendo um movimento para gerar uma situação complicada para o novo candidato ou o novo eleito. Então, nós estamos contando estes fatos não para dizer que nós queremos que aconteça, que nós desejamos que realmente aconteça uma tragédia econômica, mas para alertar vocês. O que foi dito aqui no seminário foi que haveria a inclusão da moeda chinesa na bolsa de moedas do FMI. E isso aconteceu. Que haveria um choque grave com a crise do Deutsche Bank. E isso aconteceu e continua acontecendo. E só não foi mais cruel ainda, porque os bancos endividados criaram um sistema para ajudar o Deutsche Bank. Mas que aí, agora, nessas alturas, não se sabe como é que ele vai sair do problema. E isso aconteceu. Nós havíamos dito ou mostrado pessoas que afirmaram que Donald Trump seria eleito contra todas as informações da mídia. E isso acabou de acontecer. Os movimentos de tropas, qualquer pessoa poderá pesquisar e vai ver. Nós estávamos às portas da Terceira Guerra Mundial. E se a candidata americana Hillary Clinton tivesse sido eleita, ela aconteceria. Porque eles estavam fazendo todo um movimento para provocar e provocar e provocar, a fim de que não começassem, mas provocassem uma reação e aí começassem. E a declaração do Vladimir Putin hoje, em cumprimento ao presidente eleito, foi exatamente de que agora, felizmente, a Guerra Fria saiu da crise, que é o que estava acontecendo entre os americanos e os russos e chineses. E certamente vai diminuir a crise com relação a Cuba, a Síria. Certamente se vai ter uma postura diferente para a solução do conflito que eles próprios, os americanos, fomentaram para terem uma justificativa para invadir. Que a maior parte das pessoas não sabe, porque está preocupado em fritar ovo, em pegar e passear no shopping. Então, essas mudanças vão permitir uma diminuição de tensões entre as nações poderosas. E é uma demonstração do povo americano, como foi uma demonstração do povo inglês, que eles não querem esse sistema. O americano, ao eleger uma pessoa fora do sistema, totalmente. E o inglês, ao desejar sair da União Europeia. É uma punhalada no plano de globalização. Mas ainda restam algumas cartas que essas pessoas podem jogar, entre as quais está a crise financeira.
Porque não se esqueçam que são eles os detentores de grande parte dos recursos em moedas, nessa transação que pode ser feita. Os governantes dos povos sabem disso, não somos nós. Imagina se o André, lá de Campinas, do Jardim Quarto Centenário, está sabendo de uma pontinha do iceberg, imagina o que os governantes não sabem. E é claro, estão também municiando-se de forças para fazer frente a isto. Mas não se assustem. Não se assustem. Se acontecer uma crise cambial, uma crise de bolsa, uma crise econômica e todo mundo ficar desesperado. Esse é o esquema. É isso que realmente essas forças desejam, criar o caos para ou dificultar a administração ou para jogar as pessoas contra. E isso é um padrão político. Nós estamos vivendo isso no Brasil com essas invasões de escola. Há um vídeo gravado aí em uma reunião de professores que estimulam os alunos a ocupar escolas, para que eles não possam ser considerados em greve e ficarem sujeitos à lei de não darem aula. Então eles estimulam os alunos a ocupar escolas. Isso é um vídeo gravado numa dessas reuniões. Então, essas pessoas que comandam, e quando caem do poder, como aconteceu aqui em nosso país, e como está acontecendo em vários países, vocês podem ver como que as coisas estão indo. Essas coisas estão ruindo. Então, elas têm uma reação. Seja o de fazer movimentos na rua. Na primeira semana aqui no Brasil foi ocupação de avenidas, de bloqueio de estradas, depois esses movimentos de meia dúzia aí invadiram o Instituto Tomiotaki para fazer barulho. Meia dúzia de incompetentes para fazer barulho, achando que é isso que resolve. Mas isso cansa, eles mesmos vão acabar com essa brincadeira, porque de todas as centenas de escolas, hoje parece que são só 27 que estão ocupadas. Agora, isso vai acontecer também em termos globais. Até porque boa parte das pessoas achava que a Hillary ia ser a salvação. Não queremos dizer que o Trump vai ser, mas é um candidato fora do sistema. É um candidato que não responde às forças, a princípio, que estão manejando este processo. É um candidato que não tinha rabo preso com financiamentos para ter campanha. Ele tem dinheiro. É um candidato que não é político. E é alguém que conta com o apoio de boa parte de militares americanos e da sociedade agora, a sociedade civil, para fazer o que é preciso. Para recolocar uma nação no caminho que ela vinha tendo. E do qual foi retirado por interesseiros, que cultivaram princípios mentirosos e jogaram os seus irmãos na miséria, como eles estão em muitos lugares. Por isso, não se assustem se amanhã, depois da semana que vem, surgirem boatos e até mesmo fatos que digam: nossa, olha, uma crise vai acontecer. Não, a crise já estava prevista. Quando nós mostramos vídeos em setembro, vídeos de autoridades financeiras feitos em maio, feitos em junho, feitos em fevereiro, falando da desgraça iminente que estes que estão deixando o poder criaram. E precisa acontecer, vai acontecer, talvez agora até com mais motivos. Mas o que era temível, felizmente eu acho que não ocorreu, que foi uma crise artificial construída para gerar um conflito bélico e justificar uma intervenção americana, suspendendo os direitos civis e as eleições, e dando ao Obama a oportunidade de governar por tempo indeterminado, até que as coisas se regularizassem. Agora que perdeu, provavelmente não tem força política para gerar um conflito dessa natureza. Porque agora faltam menos de 2 meses para ele deixar a administração americana. E a sociedade já mostrou o que ela quer. Então as tensões diminuem.
Por isso estamos alertando apenas aqueles que querem prestar atenção sobre isso, de que é um momento de turbulência em que aqueles que estavam no poder foram apeados pelo voto do povo contra todas as mentiras que inventaram. E aí você vai ver a irresponsabilidade da mídia, a mentira de que você assiste na televisão em termos de noticiário, que eu quero ver como é que eles vão se explicar agora, porque na véspera da eleição houve televisões americanas que divulgaram que a Hillary estava à frente com 70% dos votos. 70%. Mentindo para forçar o eleitor a votar em quem vai ganhar. E é assim. E costuma ser assim sempre. A manipulação daqueles que estão dormindo porque assistem televisão e não percebem que estão hipnotizados por ela. Acreditam na televisão, ao invés de irem pesquisar por sua conta em outros caminhos. E isso, Simon Parkes diz, está lá. Quais são as medidas que ele recomenda? Não acredite na televisão. Quando todas as coisas acontecerem, e nós esperamos que não aconteça, mas se acontecerem, não acredite no que a televisão vai dizer para você. Porque ela não está controlada por gente que queira que você se salve. O interesse dela é outro. Basta você ver a qualidade dos programas que te oferecem. Se fosse controlado por alguém que quisesse que você se instruísse, que você crescesse como ser humano, que você aprendesse como uma pessoa inteligente, você não veria esse lixo que você vê e que dizem que é tão bom para você. Que é um verdadeiro lixo em todos os países, hein? Não é só aqui não, em todos os lugares. Por isso, não é? O alerta para que não relaxem, mas continuem trabalhando mentalmente em favor da paz, em favor de uma harmonia entre os povos. E agora, observando o movimento do mercado econômico para que nós sejamos amigos de nós mesmos, interessados em manter certo padrão de prevenção, parar de gastar com inutilidades, parar de fazer bobagens com o dinheiro, porque pode ser uma fase difícil. Uma fase complicada, mas que vai passar. E isso eu acho que pode nos beneficiar como um todo, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso ou tem algum comentário que queira fazer? Pode levantar a mão. Heloísa. Obrigada. Hoje eu estava retornando, André, na estrada, então eu não sei dizer para você se é uma notícia verdadeira ou não, mas na Nova FM foi cogitada a notícia que a moeda mexicana hoje sofreu a maior desvalorização dos 20 anos. Sim, a bolsa japonesa caiu 5 pontos. E isso é comum acontecer. Agora, há também os problemas vinculados ao próprio dólar. Não é? Essa questão do peso mexicano está muito ligada à questão do que ele havia falado, o Trump havia falado durante a campanha, que ele iria bloquear os imigrantes, as pessoas que fluem sem legalidade para os Estados Unidos, ia construir um muro. E de uma certa forma ele tem razão. De uma certa forma ele tem razão. Nós não estamos lá. Mas, quando não há controle, como você consegue organizar a sua casa? Você que tem uma casa e uma família, se todo dia pula o vizinho e assalta a sua despensa, vai fazê-lo um sócio? Seu filho precisa comer, você está trabalhando, não tem ninguém para visualizar isso e
Quando você chega em casa, o arroz que você tinha comprado foi levado. É assim? O que você vai fazer? Vai mandar subir o muro da sua casa. Não vai bater no vizinho. Se você não presenciou, não vai acusá-lo. Mas vai procurar uma forma de se defender. Imagina quando você tem que tomar conta de uma nação. Isso está acontecendo na Europa. Graças a essa política americana, a Europa está sendo destruída pela imigração vinda de um conflito que os Estados Unidos criaram em nações que eram autônomas, que eram livres e que tinham a sua presença como um membro do corpo de nações da Terra. Se você observar, nos últimos anos, o povo mais belicoso do planeta foi aquele que invadiu, com a desculpa da democracia, a casa dos outros. Nações soberanas, mesmo que estivessem sendo manejadas por um ditador. O seu povo sabia disto, estava lá, convivendo com esse tipo de ação, culturalmente desenvolvida nos caminhos que eles escolheram. Mas os invasores que mudaram os governos não criaram um bem-estar para o que ficou depois. Não, destruíram. Instalaram um caos na Líbia, no Egito, na Síria. Vocês estão vendo. Então a gente observa que essas são ações que agora alguém está se opondo. Porque quando a Rússia tomou a iniciativa de não permitir que os Estados Unidos fizessem na Síria o que fizeram na Líbia, no Egito, etc., eles criaram um conflito. O próprio Lord Rothschild, ou Rothschild, como queiram, declarou o Putin como um inimigo dos Illuminatis. Um inimigo declarado dos Illuminatis. E o Putin expulsou da Rússia todos os membros conhecidos como empresários, como homens de negócio, dos Illuminatis também. Expulsou do continente, do território russo. Agora, todas essas nações que vão sofrer certas restrições pelo discurso, os mercados econômicos eles são muito delicados, eles são muito, assim, né, agitados. Então, caiu o peso. Caiu o peso hoje. Vamos ver o que vai acontecer daqui uma semana, 10 dias, um mês. O grande problema é o dólar, não é o peso. Porque o dólar é a moeda mais podre que existe, pelo tamanho das dívidas. Se vocês assistirem o seminário, vocês vão ver. Então essas são notícias que às vezes alarmam os mercados. Alarmam. E fazem com que as pessoas... então o que será de nós? Ué, você tem dinheiro na bolsa? Se tiver na bolsa, põe no cofre. Agora, se estiver lá na bolsa, então aí você pode ter motivo para se assustar. Mas se você não tiver aplicação na bolsa, não se deixe apavorar. Pode ser que bancos quebrem, e será bom que quebrem. Porque o que nós estamos vivendo é uma mentira econômica. Não é uma verdade. Você acha que tem dinheiro porque você pediu para o gerente aumentou o limite do seu cheque especial, botou um 0 lá no computador. Você tinha 1.000, agora tem 10.000. Você acha que você é rico porque tem 10.000. Desde quando o dinheiro é assim? Inventaram isso para a gente ter a ilusão de que tem para fazer dívida e aí trabalhar como um escravo para pagar juros desse valor fictício. Ninguém fabricou o dinheiro para te dar 9.000 além do que você já tinha. Mas a gente se ilude com, vamos comprar, olha a televisão, né? Vamos comprar, invista aqui, olha só esse carro, olha só essa roupa. Então aqueles 9.000 você torra nessa isca que jogam para a gente. Se você pensar com clareza, você vai ver quão sórdido é o sistema.
com sórdido. Que faz você comprar a televisão. Não teriam que te dar a televisão. Porque esse sistema depende dela. Mas ainda fazem você comprar. Para que você possa ser provocado. Ao invés de ser instruído. Ser provocado a gastar e a endividar-se para ser escravo. Essa é a escravidão, a pior de todas. Porque os negros, quando eram escravos no Brasil, seus proprietários tinham que dar para eles casa, ou pelo menos lugar para dormir e comida. Mas esses escravos de nações inteiras não estão nem preocupados se você tem onde dormir. Aliás, a crise de 2008 foi exatamente a crise de tirar a casa dos outros. Nem se você tem o que comer. Isso não é problema deles. Quem mandou você existir? É bom morrer e dar lugar para outro, para continuar a ser explorado. É assim que funciona. Mas isso não é um plano divino, isso é um plano humano. E é por isso que lá naquele data limite, aquele vídeo, aquele documentário que foi feito com o que Chico teria falado, Chico Xavier teria dito a Geraldo Lemos Neto, lá está escrito isto. Nós teremos que nos esforçar para que não terminemos numa guerra até 2019. Para onde nós estávamos indo, se os americanos não fizessem o que fizeram hoje. E talvez, quem sabe, ainda ela possa explodir por outros motivos. Mas esta decisão está mostrando que as pessoas querem outra coisa. Elas querem outro tipo de administração. E certamente elas terão também outro tipo de mídia. Porque eu não sei agora o que esses caras da Fox News, da CNN, da NBC, essas grandes, da ABC, ABS, sei lá, CBS, como é que eles vão encarar as pessoas? O público, como é que vai tratá-los? Porque, na verdade, eles foram instrumento para enganar a população americana. Isso ficou totalmente provado. Absolutamente provado nesta eleição. Então, vai haver uma mudança na mídia, provavelmente, talvez a médio ou longo prazo, sobretudo depois que o presidente Trump assumir a Casa Branca, porque ele, nos seus comícios, ele chamava a imprensa que estava lá, você CNN, você NBC, você CBS, você Fox, mostre para os americanos, mostre aqui tudo que vocês estão vendo aqui, o público, os estádios lotados. O público, mostre para eles. Vocês estão e o povo começava a gritar, o estádio inteiro. Show the truth, show the truth. Quer dizer, mostre a verdade. Gritava e as emissoras tinham que transmitir isso. O povo que estava ali gritando para as emissoras mostrarem a verdade. Então isso é uma vergonha para um sistema de mídia que faz parte do sistema de governo das consciências ingênuas das pessoas. Vai haver uma mudança brutal do sistema político americano. Deputados, senadores também vão descer do bonde. Porque estão nesse sistema há muito tempo, fazendo parte dele. E agora quem está, não faz parte dele. Ou pelo menos está com todas as promessas que fez, comprometido com aqueles que acreditaram nele e o elegeram. Geralmente os políticos precisam ter dinheiro para entrarem no jogo. Precisam ter dinheiro, precisam ter cacife. Então eles pedem dinheiro para onde e ficam comprometidos com aqueles que os financiaram. Esse é o velho esquema. O Trump tem dinheiro dele. Fez a sua campanha com o seu dinheiro. Não depende de ninguém para financiá-lo. Então não está no esquema. Esse que nós estamos vendo no Brasil de empreiteira financiando, dando dinheiro para cá para conseguir negócio, o político fica rico porque defende o interesse, né, da empresa, não o interesse do povo. É assim sempre, em todos os países. Então,
esta estrutura está ameaçada agora também, essa estrutura política. E Ron Paul, um dos que nós apresentamos no nosso seminário, em uma entrevista que deu ontem, está falando que ele tem certeza que entre 90% e 100% dos políticos americanos que hoje estão no Congresso não estarão nele na próxima legislatura. Não serão, sobretudo aqueles que estavam apoiando o outro sistema, não serão reeleitos. Pouquíssimos conseguirão se reeleger. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso também está acontecendo no nosso país, está acontecendo na Venezuela, está acontecendo em outros países que estiveram em processos de alteração dessa natureza. Para que essa ordem cósmica possa ser instalada. Essa ordem da verdade. Pelo menos quando a maior parte das pessoas começa a saber o que está acontecendo. Além de Heloísa, alguém mais tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta? Ana Paula? Sim, já vi. Bom, nós vamos então voltar ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o que nos traz aqui. Estamos tratando da ocupação e missão dos Espíritos, capítulo 10º, que começa na pergunta 558. Semana passada nós fomos até a questão 563, é isso mesmo, Cícera? Nós não fizemos a questão 563, né? Nós vamos fazê-la hoje. Nós fizemos a anterior, 562. E você que nos assiste, você que está em casa, e já são quase 2.500 pessoas nesse momento, você pode pegar o Livro dos Espíritos, ou pode baixá-lo da internet e acompanhar conosco esses itens que nós estaremos hoje comentando. Você está vendo o endereço eletrônico na tela, e com ele você poderá acessar o nosso site, fazer o download de todas as obras básicas completas. E hoje, nós, na semana passada, falamos sobre aqueles que recebem as ordens diretamente de Deus para transmiti-las, a natureza das ocupações dos espíritos já superiores. Bem, a questão 563 do Livro dos Espíritos é esta. As ocupações dos espíritos são incessantes? Eles ficam trabalhando 24 horas no tempo deles ou no nosso? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês estão tudo lendo agora, né? Eu sei. Mas, sem ler, vocês acham que são incessantes ou não? E esse negócio, então, tem coisa para fazer. Tem que criar terras, tem que fazer furacões, tem que fazer sementes nascerem, tem que ajudar na reencarnação de espíritos. Então eles têm que fazer coisas o tempo todo. Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E se eu disser que é não? Apesar de vocês terem lido sim aqui, por isso que todo mundo foi no sim. Tudo democrata. Tudo foram pelo vento a favor. Vejam só, a primeira resposta que os espíritos dão é essa: sim, se você entender que esta ocupação representa um pensamento sempre ativo. Se eu fizesse essa pergunta para você, você tem ocupações incessantes, 24 horas por dia? O que vocês responderiam? Sim ou não? Não. Por quê? Por quê? O Ricardo, você vai ficar sentado aí, Ricardo? Você vai ter ocupação incessante agora à noite? Por quê? Levanta a mão aí quem quer dar uma opinião. Você tem ocupação incessante? Élide, deixa chegar o microfone. Não. Você trabalha 24 horas por dia sem descanso? Não. Não. Por que não? Porque eu durmo. Você dorme, o que mais? Você só não trabalha quando dorme, é isso? Não, eu sento para almoçar, sento para conversar. Para? Descansar. Descansar. Quem mais? O Danila, você tem ocupações incessantes 24 horas por dia? Não. Mesmo tendo um lindinho para tomar conta, você ainda tem um tempinho que você não está trabalhando, é isso? É, dá um trabalho. Não está ocupada. Que hora é essa? De madrugada, Hã? principalmente. De madrugada.
Maurício, você tem ocupação o dia inteiro ou você tem Não, alguns momentos? Não. Não tem? Eu como, durmo, descanso. Isso. Tá. Come, dorme, descansa. Descanso. Ouve música. Não é? Não são ocupações que produzem coisas, que têm atividades físicas. Vocês sabem que vocês têm momentos em que estão trabalhando fisicamente, ocupados, e tem momentos em que vocês estão desocupados, assim considerando o nosso sistema de vida, não é mesmo? E isso acontece com você, que também nos assiste. E é por isso que os espíritos estão respondendo como responderam. Mas antes de chegar à resposta, eu quero que vocês meditem agora na seguinte questão. Se vocês têm horas que estão ocupados e tem hora que estão desocupados, tem algum momento em que vocês não estão pensando em alguma coisa? Élide, quando você está sentada, almoçando, você fica sem pensar em nada? Não. Não, você pensa. Mesmo se essa comida ficou salgada, ou meu marido gostava tanto dessa comida, minha sogra também, o meu filho vai vir aqui, será que eu vou deixar um pouquinho para ele? Você não está pensando nada que seja assim, de extrair raiz quadrada. Mas você está usando o pensamento, não é? Maurício, você, quando está fazendo coisas como descansando, se distraindo, você parou de pensar ou não? Não, mas quando estou dormindo eu paro. Será? Porque eu não sinto, né? Você não sonha? Não, eu sonho, mas tem a hora que eu não sonho. Sim. Ou não? Tem hora que você não sonha. Mas durante a hora que eu estou dormindo, também estou pensando? É isso que eu quero saber, eu tenho dúvida. Então. Nós vamos chegar nisso aí. Antônio. E aí, Antônio? O que você acha? Eu acho que impede o Tem algum momento que você não está pensando, Antônio? Para mim é raro. Acho que não, viu? Acha que não? Não. Nem então, dormindo, acho. Quando você está desocupado fisicamente, não quer dizer que a sua mente esteja desocupada. Você até quando se distrai, está usando o pensamento. Porque a distração é exatamente colocar o pensamento para fazer uma coisa diferente daquela que você tem que fazer por obrigação, não é mesmo? Como que você se distrai? Eu vou pescar, o Gaspar adora uma pescaria. Quando ele está pescando, ele não está pensando nos problemas de manutenção de máquinas, ele não está pensando que ele vai ter que furar o teto para botar mais luminária, ele não está pensando que fazer coisas que ele precisa para manter o sustento da sua família, ele está pensando como é que eu vou fazer para pegar esse peixe. Ele está distraindo a mente dos pensamentos tradicionais para usar uma outra parte do seu cérebro para se distrair daquilo que ele estava, vamos dizer, escravizado no dia a dia. E isso descansa. Você então, quando está fazendo um hobby, quando você está fazendo uma arte manual, quando você está fazendo uma leitura, você está usando o pensamento em uma outra área, para se distrair daquele foco que te estava prendendo com aquela atenção muito intensa. Portanto, mesmo quando a gente está nesse estado de não produzir, de não estar ocupado, você ainda está usando o pensamento. Quem já foi deitar e não conseguiu dormir porque estava pensando? Levanta a mão. Está vendo? Você já está na hora de dormir, o corpo está cansado, você já apagou a luz, já fechou o olho, mas não dorme. Por quê? Porque está pensando, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, a pessoa vai chegar aqui tal hora, eu tenho que levantar um pouco antes, eu tenho que fazer o almoço, o que será que eu vou comprar? Você está com o pensamento impedindo a serenidade necessária para adormecer. E quando você dorme, o que é que dorme? O corpo dorme. Quem pensa é o cérebro? Quem que pensa? É o cérebro? O que é o cérebro? O cérebro é o quê? Vocês estão precisando assistir o próximo, o Espírito da Letra, no mundo maior. É um ensinamento profundíssimo a respeito do cérebro.
O cérebro é o órgão que funciona para dar vida à mente. O cérebro não produz pensamentos. O cérebro processa as informações e municia a mente para que a mente pense. É a mente que pensa. Porque é o núcleo do espírito. O pensamento é uma ação da inteligência contínua, que não depende do cérebro. Ele existe independente do cérebro. O cérebro, quando está pleno, ele é a ferramenta por meio da qual o pensamento se exterioriza. Mas eu vou contar para vocês alguns casos, ou um caso especificamente, que ilustra isto. Uma pessoa que está em um estado terminal. O corpo não responde. O corpo não tem uma atividade lúcida. Não escuta. Não tem as sensações identificando a origem. Não reage aos estímulos. Fizeram uma experiência, e vocês poderão encontrar essa experiência se pesquisarem, e colocaram uma pessoa num tomógrafo. Um tomógrafo, que é um desses aparelhos moderníssimos que avalia a atividade neuronal ao vivo. Colocam a pessoa no tomógrafo, uma pessoa que não está nesse estado, uma pessoa normal. E quando ela está no tomógrafo, existe uma forma de comunicação entre quem está monitorando o exame fora e a pessoa que está lá dentro do tomógrafo. Então a pessoa está lá e ela escuta a voz do operador dizendo: pense que você está jogando tênis. Então, dentro do tomógrafo, a pessoa deitada começa a mentalizar um jogo de tênis. Imediatamente, o tomógrafo registra a área do cérebro que começa a ser ativada pelo pensamento de um jogo de tênis, naquela pessoa saudável. Registram todos as reações cerebrais, fazem um levantamento de comparação. Depois, retiram a pessoa sadia do tomógrafo e colocam a pessoa em estado vegetativo, que não escuta, que não vê, que não sente. Você pode enfiar um estilete na pele e ela não reage. E quando ela está no tomógrafo, alguém fala para ela, que é o cérebro que pensa. Sobretudo por constatar, através destes tipos de exercícios, esta realidade. O cérebro está impedido de pensar por ele mesmo, porque ele não está recebendo, nem está comunicando. E o que foi produzido não foi uma comunicação verbal que a pessoa que estava em coma começou a falar: eu estou pensando num jogo de tênis. Não, foi uma reação da ferramenta cerebral produzida pela ação de alguém que estava comandando aquilo, que era o dono, que ainda estava ligado ao corpo. Ok? E por isso, Maurício, é que nós vamos entender que mesmo quando o nosso corpo está dormindo e os nossos ciclos cerebrais baixam até o nível mínimo, se não me engano é o nível θ, em que são 2 ou 3 ciclos cerebrais apenas, ficam só naquele ciclo basalzinho para manter o funcionamento, ainda assim, o seu espírito está pensando. Você que está fora do corpo, está com a mente funcionando. E pode viajar, pode ter contato com outras pessoas, pode ter ideias. Einstein tinha um bloco de notas que ele deixava do lado da cama, que quando ele acordava, às vezes, ele anotava o resultado das suas equações mentais que ele não conseguia ter resolvido. Ele, quando acordava, ele via escrito lá, que ele tinha escrito durante a noite. Porque durante a noite o seu espírito tinha viajado para alguns lugares onde ele aprendeu, onde ele viu o resultado e ele escreveu. O cérebro está dormindo. Como é que ele poderia ter feito isso? Não é? Mara, a Mara levantou a mão, espera chegar aí o microfone.
é uma curiosidade minha. Eu sempre pensava assim, como que eles falam? Teve morte cerebral, como isso? Deve ser esse tipo de exame que é feito? Não, a Mas morte cerebral, como que é? eles fazem utilizando de mecanismos que medem a oscilação elétrica do cérebro. Existem, por exemplo, os eletroencefalogramas. Eletroencefalograma, ele vai medir o circuito elétrico do cérebro. Então, para medir se o cérebro está funcionando ou está morto, eles acoplam aqueles terminais que fazem uma medição elétrica. E se essa medição der 0, para o médico atual, o cérebro está sem atividade elétrica, portanto está morto. Cérebro físico, entendeu? Se ainda houver alguma oscilação, o cérebro continua funcionando, o que seria uma indicação de que há ainda vida. No caso desse caso que eu citei aqui, o cérebro estava funcionando, o cérebro estava energizado, eletrizado, só não estava recebendo, só não estava sensível às suas recepções, entendeu? O que aconteceu aí, Gaspar? Acabou a bateria também? Ah, bem, tudo bem. Ali a Carmen, depois aqui a Heloísa. Carmen ali atrás. O André, trabalhando como enfermeira em UTI durante alguns anos, eu tive algumas experiências que comprovam que o paciente em coma, ele registra informações que escuta. A gente tinha o hábito de conversar com os pacientes em coma, alguns que permaneciam durante um longo tempo, sem nenhuma resposta a nenhum estímulo, mas, mesmo assim, a gente conversava com eles, informando o dia da semana, hoje é domingo, sua família vem te visitar, e sabendo de preferências, de time de futebol, algumas coisas que a família nos passava, a gente falava com eles a respeito disso. E eu me lembro de alguns casos, e tem um que me marcou muito, um paciente que a família disse que ele gostava muito de futebol, era época de Copa do Mundo, e ele era São Paulino. E eu me lembro que eu contava para ele, olha, hoje o seu time jogou com um tal time e ganhou. Esse paciente permaneceu algum tempo em coma ainda, quando ele melhorou e começou a se comunicar novamente, ele relatou que ele escutava as coisas que a gente falava. E ele relatou isso, que tinha alguém que falava do São Paulo, que tinha jogado. Tem uma mulher que falava, e isso me marcou muito, porque era uma coisa que a gente constatava mesmo, né? Era uma forma de mantê-lo ligado à vida através das informações, das coisas que a gente conversava com eles. Que o cérebro não recebia. Quem recebia era a mente, que estava ali ao lado do corpo. O cérebro não estava sendo acessado pelo ouvido, vamos dizer assim, porque ele estava neutro a essas informações. Mas o espírito que está presente ali escuta. Ele escuta, como estão escutando aqui o que nós estamos falando. E ele então registra na mente, não é? E aí quando vem a mente para um cérebro que agora está desbloqueado, o cérebro registra o que a mente se lembra. E esse é o mecanismo de lembrar do sonho. Quem sonha é a mente do espírito, porque o cérebro está numa situação muito, muito apagada, ele não está ativo. Mas o espírito que vai fazer as experiências durante a noite carrega a sua mente no seu perispírito, ele então registra todas as informações durante a noite, e quando o corpo acorda, há um processo de transferência da mente do espírito para os núcleos cerebrais que fazem a pessoa recordar com o cérebro as informações. Por isso que às vezes a pessoa não consegue se lembrar com facilidade do que sonhou, porque não se preparou, o cérebro está muito pesado para registrar as sutis lembranças da mente do espírito. As células cerebrais, apesar de elas serem maravilhosas, elas ainda são densas. Enquanto que as informações estão registradas em um padrão muito sutil, o cérebro leva tempo para captar tudo. Tanto que, vejam só, quando você tem vários sonhos, ou você levanta várias vezes à noite, você pode ter 2, 3, 4 sonhos, mas geralmente você vai se lembrar só do último. Porque o último é o que ficou mais nítido. Ele foi sendo gravado em cima dos outros, no seu cérebro.
Mesmo que você tenha se lembrado antes, o último você vai ter nítido, os outros vão ficar perdidos. Ou, se você ao sair da cama, não pensar para você mesmo, o que foi que eu sonhei antes, o que eu estava sonhando, e aí você força o seu cérebro a processar a informação da mente, se você sair, nossa, hoje é segunda-feira, é o dia de eu trabalhar, eu estou atrasado, você já começou a pôr um monte de informação em cima. E aquela tênue linha da lembrança, ela fica solapada, entulhada por outras informações mais novas. E aí você tem muita dificuldade para lembrar. Às vezes você vai escovar o dente, você entre sair da cama e chegar ao banheiro, você está se lembrando do sonho. Ah, eu sonhei tal coisa assim. Aí você entra, vai tomar banho, aí você vai pentear o cabelo, aí você vai tomar o café. O que eu sonhei mesmo? Não estou lembrado mais. Nossa, já esqueci o que eu sonhei. Por quê? Você não fez a mente registrar, gravar em características bastante indeléveis a informação da mente. O seu cérebro, as células ficaram só um pouquinho assim. É como quando você faz um desenho na areia. Você pega um pauzinho, uma pena de galinha e começa a fazer um esboçozinho de um desenho na areia. Se der um vento, o vento apaga sozinho. Se alguém dá um esbarrãozinho, aquele esboço desaparece. E se você não fizer nada, a simples trepidação do dia a dia vai fazer aquelas areinhas se voltarem à posição anterior e você perde o desenho. É o seu cérebro. Então, Heloísa, você ia perguntar. Eu ia falar. É muito similar ao que a Carmen comentou. Quando meu pai esteve na UTI, em coma, né? O que acontecia? Meu pai sempre teve um grande afeto pela Letícia. E quando sua filha? É a minha filha, a Letícia. Quando a gente se aproximava com a Letícia, a pulsação, o batimento cardíaco dele acelerava. Isso. Né? Então era muito bonito de ver. E ele estava em estado de coma? Coma. Então, Coma. é. Então, não que ele não gostasse da gente, Sim, mas é que claro. a presença da Letícia, minha filha, fazia o coração dele Porque pulsar quando ela bem não forte. ia, a mudança não era tão nítida assim. Isso, tão porque aí sentida. às vezes entrava eu e a minha irmã, eu e minha mãe, Sim. né? Então a gente se revezava. E quando era a vez dela, o coração dele, nossa, Certo. era lindo de ver. Então, são inúmeras informações que fazem nos chegar à ideia nítida de que quem pensa não é o neurônio cerebral, é a mente espiritual. Aonde está a essência do ser? No espírito. A essência está lá. E quando nós chegarmos do outro lado e só tivermos o perispírito e a nossa mente, talvez nós possamos aprender que ainda existe um outro padrão superior ao da mente entre o espírito puro e o perispírito. Ou seja, nós estamos aprendendo esses três tipos de dimensão. A dimensão física, a dimensão material do perispírito e o espírito. Mas isso é para nossa pequena capacidade. Mas existem outras variantes que vão tornando ainda mais sutis essas dependências de um em relação ao outro. Então agora a gente vai poder chegar na resposta que os espíritos dão à questão 563. A pergunta é, os espíritos vão ter que respondê-la. Kardec vai até eles e diz, as ocupações dos espíritos são incessantes? E eu pergunto, para vocês que nos assistem, as ocupações de vocês são incessantes? Se você estiver, André, falando sobre o meu pensamento, ela é incessante, porque eu penso constantemente. Mas se você estiver falando sobre atitudes, de eu ter que levar o serviço para casa, ter que trabalhar no muro que eu estou rebocando, não necessariamente. Vamos ver o que os espíritos respondem. Incessantemente, sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque os espíritos vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. É um prazer. Os espíritos não veem isso como ocupação de fazer coisas.
Os espíritos não têm a atividade de construir estrada, construir montanhas, fazer estádio de futebol, e aí tem que trabalhar como pedreiro, servente, arquiteto, essas coisas. Ou tem que ser dono de casa, ficar cozinhando para a família inteira. Essas ocupações são da matéria. As ocupações dos espíritos são outras. Agora, além disto, nós encontramos momentos em que os espíritos não estão fazendo coisas. Estão aprendendo e desfrutando. Ou até mesmo descansando. Nós temos, por exemplo, no livro Nosso Lar, um capítulo em que André Luiz vai dormir. Depois de trabalhar intensamente por 3 dias sucessivos, Tobias diz para ele, e Narcisa diz, agora chegou a sua hora de descansar, você está também sem descansar esse tempo todo. Há uma solicitação feita à cidade Nosso Lar, de ajuda espiritual para determinados eventos que estão para acontecer na Terra. Então eles solicitam que aqueles que puderem se voluntariar para o trabalho, que possam ir aos campos de auxílio que eles estão precisando. Então, vários em Nosso Lar solicitam poderem ser voluntários nessa situação. E vários são autorizados a ir. Ou seja, André Luiz começou no serviço, e logo no primeiro, segundo, terceiro dia, o serviço já ficou sem um monte de gente. E ele então está ali. Eu posso começar, eu posso ajudar, eu estou aqui. E por causa desta ausência de outros trabalhadores, ele se desdobra por 3 dias sem parar, trabalhando, limpando pessoas, espíritos que estavam vomitando, que estavam defecando, que estavam expelindo, aqueles miasmas que trouxeram do umbral. Ele trabalha feliz. E então, depois de 3 dias de trabalho, 72 horas, vamos dizer, os espíritos que estão com ele, que estão vendo a sua vontade de ser útil, eles dizem, agora você pode descansar. Você vai, aqui nós temos um quarto, você vai, se deita. E ele vai e deita. E ele diz que assim que ele deitou, ele dormiu. E quando ele dormiu, ele se viu fora do corpo, em um barco, que estava sendo levado por uma pessoa que estava remando, que olhava para ele, mas não falava nada, ele estava subindo. Ele teve essa sensação de que estava indo numa direção muito mais elevada. E quando ele se aproxima da margem, ele vê a sua mãe, a mãe de André Luiz, um espírito muito mais elevado, que estava numa dimensão superior, e que ele recebe como presente desse primeiro esforço dele, de se esquecer, quando estava descansando, a oportunidade de ir se encontrar com a mãe, lá onde a mãe estava. Vocês estão vendo na tela o projeto Imagem, a representação dessa imagem que o livro Nosso Lar nos traz. E ela é muito bonita, porque você está vendo que o espírito não está trabalhando naquela dimensão em que ele estava. Ele está descansando do trabalho. Mas aquilo que não era um trabalho assim, que era prazer de ele poder começar a ser útil, converteu-se em um momento de enlevo, de um momento de ele encontrar-se com aquela alma que era, naquela ocasião, naquela última vida, tinha sido sua mãe, que estava esperando por ele para felicitá-lo, por ele ter dado o primeiro passo, por ele ter saído da condição de um simples doente, problemático, ter se esquecido e ter se empenhado. Então, você vê que ele não está em uma atividade comum, ele não está fazendo coisas, ajudando espíritos, recolhendo entidades que chegam no umbral, ajudando Narcisa, se desgastando para ser útil. Ele está agora desfrutando. E nós encontramos, por exemplo, as excursões de entretenimento. A dona Laura tem uma filha ou duas que estão com ela, e chegam, além de Lísias, chegam os seres que estão também envolvidos emocionalmente com as suas filhas, e vão eles para o entretenimento, no campo da música, ou em algum evento que está havendo na cidade Nosso Lar. André Luiz ainda não pode ir, ele fica com Dona Laura, então eles conversam sobre muitas coisas, enquanto os outros vão passear. Eles não estão em horário de trabalho na cidade Nosso Lar, não estão estudando, eles foram a um evento no plano espiritual, e você também está vendo a imagem em casa, dessa cena descrita no projeto Imagem. Mas chega o dia que o André Luiz
vai ao campo da música. Como é que ele vai lá? Ele não está trabalhando, ele não tem dinheiro, bônus hora, vamos dizer assim. Mas ele tem gente que gosta dele e que faz com que o bônus hora que eles acumularam possa ser usado para que André Luiz conheça a beleza da música espiritual no campo da música. Momento de enlevo, que André Luiz relata no capítulo sobre o campo da música, do livro Nosso Lar. Um capítulo que também me parece que faz essa beleza ser visualizada através do projeto Imagem, quando ele descreve um cisne, que é o lugar onde a música central, o campo central ali é um palácio de cristal, onde parece que há um cisne maravilhoso, entalhado em cristal luminoso, onde os espíritos se reúnem em volta. É uma coisa muito bonita que ele descreve. Mas ele não está tendo uma atividade que seja de produzir coisas. Talvez esteja tendo uma atividade emocional para ver, para aprender, para desfrutar. Então é isso que os espíritos estão dizendo. Os espíritos vivem pelo pensamento. A força criativa do mundo espiritual é o pensamento atrelado ao querer, à vontade. Então, eles têm uma atividade incessante, como nós também temos. Nosso pensamento funciona até quando o corpo dorme. Agora, do ponto de vista daquilo que os homens fazem, os espíritos não estão ocupados como os homens estão. Eles têm prazeres, essas atividades que eles realizam, para eles são prazerosas, muitas delas. Muitas delas são de encantamento, de enlevo, de aprendizado. Diferente daquilo que nós chamamos na Terra de ocupação, que parece uma chatice. Né? Quando alguém pergunta, qual que é a sua ocupação, você já fala qual é a sua profissão, não é? Qual que é a sua ocupação? Eu sou, sou médico, enfermeiro, bancário, sou eletricista. Né? Você nunca fala assim, minha ocupação é criar meus filhos, é visitar asilos, visitar os desamparados. Minha ocupação é ler, é aprender, é estudar. A gente não fala isso. Minha ocupação é ser dentista. Ficar mexendo na boca dos outros. Então, geralmente a gente tem uma ideia negativa da ocupação, por causa do nosso atraso. Porque nós não gostamos de aprender com o trabalho. A gente tem o trabalho para ganhar. É quase como uma violência. Por isso que no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto diz, quando fala da missão dos espíritas, ele se refere ao trabalho como uma expiação terrestre. Em um dos parágrafos, mais ao fim da mensagem, que nós inclusive aqui já lemos há umas 3 semanas atrás, ele, ao falar do trabalho, ele coloca uma vírgula e põe, essa expiação terrestre. Porque para os espíritos preguiçosos, nada pior do que ter que trabalhar. Ninguém gosta. Não porque o trabalho seja ruim, mas porque um cara é preguiçoso, não quer fazer nada. Já pensou se a gente se alimentasse pela respiração e produzisse a própria roupa pelo pensamento? Já pensou? A primeira coisa que a gente fazia no dia seguinte era o quê? Pedir demissão do emprego. Para que eu vou trabalhar? Eu não preciso mais comer, não preciso mais vestir. Para quê? Eu vou ficar em casa, assistindo televisão, sem fazer nada. Porque a hora que eu estiver com fome, eu dou umas 3 cafungadas e já me alimento. A hora que eu não gostei dessa roupa, eu dou uma pensadinha, eu mudo o estilo. Pronto, vou andar, passear o dia inteiro, não preciso ir em shopping. Os shoppings fechariam, né? Porque 80% do que existe no shopping é para você vestir ou para você comer. Os 20% vai alguma diversão, alguma outra coisa, alguma loja de aviamentos que é ligado à roupa, ou de utilidades domésticas, para você comprar coisa para pôr dentro de casa, não é? Mas 80% é comida e roupa e moda. O shopping fecharia, não teria por que se manter lá se ninguém mais vai comprar nada. Você passa na frente da vitrine, olha o modelito e já pensa nele, já está vestido, pronto. Para que entrar na loja? Não é? O cara ia tampar a vitrine. Os donos dessas lojas iam tampar as vitrines para você não ter ideia.
Fechava tudo. Para que eu vou ficar pagando aluguel se o povo passa aqui só para ver os meus modelos e copiar e ficar bonito sem me pagar? Não, para quê? Então você vê. Então nós temos essa postura porque somos espíritos atrasados. A gente não gosta que os outros progridam, a gente também não quer ter esforço para progredir. Por isso que nós estamos num mundo onde o trabalho é visto como uma expiação. E por que a gente precisa dele? Por quê? Para não ser mais preguiçoso. Se nós temos que nos alimentar, temos que nos vestir pela força da matéria que nos impõe isto, nós temos que arrumar um jeito de ganhar dinheiro para comprar estas coisas, para produzir isto. E isso desenvolve a nossa inteligência. É uma preguiça da mente, do pensamento. Quando ele é forçado pelo corpo a tomar uma atitude para atingir objetivos de necessidades, então o pensamento tem que entrar em funcionamento. E é quando os homens desenvolvem as tecnologias, desenvolvem novos processos, desenvolvem a indústria, desenvolvem a cultura, para eles conseguirem mais vantagens que venham a diminuir suas dificuldades. Por isso que a prova e expiação na terra depende deste corpo denso. Porque o dia que nós não precisarmos mais para progredir do espinho na carne, a gente já progride por vontade, você já está se preparando para um mundo onde o seu corpo não precisa dessas coisas. Ele não precisa de comida, não precisa de descanso, não precisa de roupa. Porque você já, mesmo sem precisar disto, você é capaz de estudar, de aprender, de se empenhar para ser melhor todo dia. Você não precisa que alguém te empurre para ir para a escola, todo dia de manhã, que é também um processo de expiação. Não é? Raras são as crianças que têm prazer de ir para a escola. A não ser que ela vá para a escola porque vai ter o recreio e ela vai jogar bola e o time dela está no campeonato, aí ela vai para a escola feliz por causa do recreio. Mas a maior parte vai para a escola obrigada. Porque se ela tivesse opção, ficava em casa. Vocês já foram crianças, não sentiam isso, não? Quando eram crianças, que tinha que ir para a escola? Não? Quem falou não aí? Ana Paula? Você gostava de ir para a escola? Sua mãe era uma praga, então. Não. A escola era para você não ficar na dependência da sua mãe, a Marisa, que está ali. É isso, Marisa? Ok, ótimo, isso é muito bom. Sempre Agora, foi. a exceção da Ana Paula, que por óbvios motivos, por isso é professora de criança, a maior parte aqui não gostava de ir para a escola. Mas os meus irmãos eram uma negação para ir para a escola. Então a gente sempre fica, hoje está frio, não é? Hoje, hoje eu já minha carga de aula já completei, eu não preciso ir todo dia. Agora eu estou no fim do ano, eu já fechei a nota. Eu posso faltar. Ou seja, o aluno, ele acha que ir para a escola é apenas um peso, se ele já passou de ano. Ele não vai, escuta, cada dia que eu vou na escola é um dia de eu aprender coisa que eu não sei. Coisa que eu não sei fazer. Então, essa satisfação como espírito, quando nós já tivermos isso, não precisaremos mais de salário, de passar fome, de ter frio. Não precisaremos disso. Porque a gente vai atrás disso sem ser empurrado. Ok? Alguma dúvida? Vamos para a questão que vem logo a seguir. Kardec, muito inteligente como sempre, né? Diz assim, bom, a gente entende que isso funciona para os bons espíritos. Mas isso acontece também com os espíritos inferiores? Os bons espíritos têm prazer em trabalhar e ajudar os outros, né? Que os espíritos superiores responderam isso. Agora, e os espíritozinhos ruizinhos, assim, esses espíritozinhos de porco? Eles também são desse jeito? Eles não têm ocupação? Nós já vimos em uma pergunta anterior que todos os espíritos têm uma tarefa a fazer, mesmo que eles não saibam qual seja. E olha o que os espíritos superiores respondem para nós aqui nessa questão. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza.
Você confia ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos que confia ao homem de inteligência? Perguntam os espíritos a Kardec. Qual é a natureza dos espíritos imperfeitos? Pergunta 100. Vamos lá. Natureza dos espíritos imperfeitos não é a perfeição, não é mesmo? Os espíritos imperfeitos compõem a terceira ordem com 5 classes. Eles são o quê? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são consequência. E aí existem algumas gradações. Então, se a natureza do espírito, na evolução dele, naquele momento, é de um espírito dessa forma, os espíritos superiores vão utilizá-lo dentro daquilo que eles podem ser utilizados. Então a Terra é um planeta de prova e expiação. Todos os espíritos que estão na Terra precisam sofrer para melhorar. Então, para onde eles vão mandar os espíritos imperfeitos? Para o mundo feliz? Para onde? Vão mandar para o mundo primitivo ou para o mundo de prova e expiação. E não que eles tenham a missão de ser maus, mas do entrechoque das maldades de todos, eles amadurecerão que aquilo não é bom. Eles têm uma missão. Qual é? É a de fazerem, ao viverem a sua natureza, fazerem com que os outros que são iguais percebam que não é bom ser daquele jeito. E então eles começam a perguntar, poxa, mas não tem um outro jeito, não? Será que não existe uma forma da gente parar de se agredir, de se matar, de se roubar, de se estuprar, de se assassinar, de se explorar? Porque eu estou sofrendo muito. Ah, essa é uma tarefa. É uma tarefa apropriada àquilo que eles podem dar. Quando você tem um bloco de mármore que acabou de ser extraído da montanha, foi implodido, foi derrubado, e vai ser transportado para o ateliê do artista, do escultor. Vocês acham que para ele fazer a obra-prima daquele bloco de mármore bruto, ele começa com lixa de unha? Ele pega a lixa de unha, delicadinha, e começa a... Vai passar uma vida inteira para alisar só as arestas do bloco com uma lixa de unha. Ele começa com o quê? Com uma talhadeira e um martelo, arrebentando a pedra. Vai rachando, vai tirando as arestas, vai metendo a pancada dentro da sua experiência, do seu saber, para dar a linha, o contorno geral daquele esboço que ele talvez já tenha feito na pedra. Quando esse esboço já está pronto, ele pode usar a mesma marreta? Quando ele já fez o contorno do braço, já abriu o buraco, já fez mais ou menos o contorno da cabeça, começou a fazer a orelha, se ele der uma marretada naquilo, acaba. Nós visitamos um museu na Vila Borghese, o Museu da Vila Borghese, em Roma. E lá existe uma escultura das mais lindas que eu já vi. Uma ninfa que está sendo atacada por um brutamontes, um homem que está querendo sequestrá-la para fazer dela um instrumento de sensações e de prazeres. É essa mesma, Ana Paula. É. E ela faz uma oração a um deus mitológico e pede para ser protegida desse ataque. E então ela começa a ser transformada numa árvore. E isso está esculpido no mármore. A pele, não, Ana Paula, aquela inicial que você mostrou a primeira, não, também, essa aí,
ela começa a se transformar, os dedos vão se transformando em folhas. O cabelo começa a se transformar em folhas, em galhos. Vocês vão ver o corpo se transformando em casca. Você imagina que o cara que pegou o bloco da pedreira e começou a quebrar o bloco com marreta, com talhadeira, e foi desbastando, dando golpes certos. A hora que chega para esculpir a folhinha que está na ponta do dedo da moça que está sendo perseguida para ser usada como instrumento de prazer, vai poder fazer isso com marreta? Não pode. Ele tem que usar um instrumento adequado, aí talvez a lixa de unha, aí talvez o polimento com algodão, ou com algum produto que seja pouco abrasivo e não exija pressão, porque se ele quebrar, está quebrado. É a falta do talento. Assim, da mesma maneira, os espíritos colocam cada um para fazer o que precisa, segundo a sua evolução. Então, os espíritos são adequados a produzir sofrimentos. Onde que nós vamos pô-los? No lugar em que o sofrimento precisa existir, até para beneficiá-los. Então, reúnem esses espíritos num lugar adequado para espíritos de pouca evolução. Ali eles vão ser o quê? Vão ser abrasivos, vão ser marretas, vão ser talhadeiras uns dos outros. E estarão se esculpindo, tirando a casca grossa. Quando eles começam a melhorar, eles já têm outra sensibilidade. Podem ser usados em outros trabalhos. Todos estes espíritos que exerceram na Terra ações de mudanças bruscas da evolução civilizatória, esses guerreiros, esses Gengis Khans da vida, esses caras que eram, dormiam em cima de um cavalo, os mongóis eram famosos por serem seres que eles nasciam em cima de um cavalo e morriam em cima do cavalo. Tudo eles faziam em cima do cavalo, inclusive as necessidades básicas. E eles tinham tal ímpeto que eles invadiram os povos da época, conquistaram. Todos esses caras foram guerreiros. Eles, com esta ação, mudaram o cenário cultural daqueles tempos. Fizeram alguma coisa para progredir a humanidade daquela época. Mas com o quê? Com essa rusticidade. Quem eram os bandeirantes? Hoje a gente entrou aqui na estrada, a rodovia dos bandeirantes. Você anda na rodovia dos bandeirantes, você nem sabe por que chama isso. E já notaram que a rodovia dos bandeirantes é paralela à rodovia Anhanguera? Uma do ladinho da outra. Por que elas têm esse nome? A Anhanguera era um bandeirante. E eram quem? Eram aqueles caras que punham um embornal com um monte de farofa, carne seca, rapadura, e era tudo que eles tinham para comer. E saíam desbravando, cortando a floresta com um facão, com um pouco de mula e uns ajudantes para ir ver o que tinha do outro lado. Não se conhece nenhum bandeirante porque foi poeta. Nossa, o bandeirante fez umas poesias maravilhosas enquanto estava cortando a mata virgem. Oh, mata virgem amorosa, que com seu carinho e seus espinhos lasca a minha pele. Nunca nenhum bandeirante escreveu isso, porque nem sabia escrever, o cara sabia era enfrentar o índio, matar índio, derrubar a árvore e desbravar em busca de riqueza. Eram toscos, ignorantes, eram paus para toda a obra. E a divindade os ocupou para que hoje nós tivéssemos Campinas, Sumaré, Limeira, todas essas cidades que estão na linha da Anhanguera, da Bandeirantes. O Andrezinho está mostrando aí, não sei o quê, mas é alguma coisa do que eu estou falando. A margem dos bandeirantes? Imagem dos bandeirantes. Obrigado, Andrezinho. Nós ainda prometemos que um dia vamos colocar uma TV para vocês verem aqui também. Talvez seja essa grande ainda, que não nos pertence, mas a gente vai tentar furtá-la. Num furto de uso, vamos dizer assim. Ou seja, os bandeirantes eram espíritos rústicos, talhados pela divindade para serem assim? Não. Mas usados no seu estágio para que aquela rusticidade pudesse desbravar a terra e produzir o progresso.
todas as coisas erradas que eles fizeram, certamente eles terão que responder por elas, num processo natural de evolução. Mas se eles não tivessem errado, vocês acham que o Zezinho ia ser o bandeirante? Um bandeirantinho. Olha lá o Zezinho querido. Ó, você acha que a Otília ia ser lá de trás dos montes, uma bandeirante? Olha a Otília aí atrás dela, atrás do Zé. Aí, Otília, você ia ter coragem de derrubar árvore, pegar cipó, viver só de... Talvez ela até tivesse, porque ela viveu lá em trás dos montes muito sofrida. Mas, ó, a gente reclama quando chove. Ai, esse salão está muito frio. Eu vou sentar num lugar que não bata muito frio. Imagina você no meio do mato. Assista o Largados e Pelados lá na televisão. Vocês vão ver o que é ser bandeirante. Quem se dispõe? Ah, se eu tiver que ficar de pé 30 minutos, eu não aguento. Ou seja, esses espíritos eram cunhas. Cunha precisa ser dura. Cunha precisa receber pancada, receber machadada e ir em frente. Eles foram usados com a rusticidade deles, a coragem e a ambição para ajudar a evolução dos demais. Como também aqueles que eram poetas, os que eram músicos, foram usados na sensibilidade que dispunham para embelezar a sociedade, com alívio dessa rusticidade. E é isso que os espíritos estão dizendo para nós. Cada um tem uma ocupação adequada ao seu nível evolutivo. Por isso que às vezes nós nos indispomos com pessoas que queremos que façam certas coisas que elas não estão entendendo às vezes o que elas tinham que fazer. Você quer que ela faça, mas ela não é capaz de entender aquilo. Porque a evolução dela não vê importância naquilo que para você é tão importante. Para você é tão importante que o seu marido saia do banheiro e não deixe o tapete virado. Para ele isso é uma besteira. Que ele deixe o banheiro seco. Saia do banheiro e deixe limpíssimo, como se ninguém tivesse entrado. Para ele o importante é ele tomar banho. E sai pingando mesmo, porque é gostoso andar pingando pela casa. Ai, que delícia, pega a brisa assim no corpo molhado, refresca nesse calorão. Como é que ele vai entender que para você é importante, se a evolução dele ou a involução dele não vê isso como importante? Não tem jeito. Ou, se você que é melhor não entender quem é pior, o pior não vai entender você. Mas por que o pior está com você e você está com o pior, ou com a pior? Porque os dois têm que aprender. Ele, com o tempo, ou ela, com o tempo, a reconhecer o valor que você quer ensiná-lo. E você a aprender a ter paciência para ensiná-lo, para ensiná-la. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E com isso, nós vamos talhando a nossa pedra. Às vezes você quer talhar a pedra com uma marretada. Se você talhar ela com uma marretada, você estraga o bloco, que poderia ter uma escultura maravilhosa. Mas se você saber usar o martelinho adequado, aquela talhadeira fininha, devagarzinho, fazendo um sulco hoje, mais um sulco amanhã, um sulco depois, você é capaz de esculpir ao longo do tempo uma obra-prima. Então, ao mesmo tempo que você corta a pedra, você também se esculpe. Por isso que cada um é uma ferramenta para que o outro melhore. E é assim que os espíritos utilizam, não os defeitos, mas as características. Porque eles não veem isso como defeito, como nós vemos. Pô, pensava que esse cara era de um jeito, mas está cheio de defeito, vou largar ele na esquina. Ou a mesma coisa com a esposa, com a mulher que você sonhou que ia ser a sua beldade. Você vai abandonar algo que, na verdade, seria a lixa na sua aresta. Quem disse para você que é importante que um tapete tenha que ficar esticado? Quem disse que você está certo ou que está certa, porque é isto que faz a sua felicidade? Quem disse que não é importante ter um companheiro ou uma companheira, com todos esses erros que você acha que são defeitos, do seu lado, ao longo de uma vida? Que tem essas bobagens que te incomodam, mas que nas virtudes que possui também, estará com você numa hora difícil, naquilo que vale a pena enfrentar.
Se esse mesmo homem que você briga porque largou o banheiro molhado, se a sua mãe fica doente na cama e você diz, ai, minha mãe está precisando de alguém, e ele fala para você, traz a sua mãe para casa, que a gente cuida dela. O que é mais importante? Você brigar com seu marido porque ele deixou um tapete dobrado? Ou encontrar nele apoio para ele cuidar da sua mãe, que você não quer botar num asilo, que você não quer deixar sozinha? Vejam só. Desse dia em diante, certamente você não vai se incomodar mais se ele deixar o tapete enroscado lá. Ou se deixar o banheiro um pouco molhado. Veem como as características mudam a gente? Não são os defeitos. Os espíritos veem em nós aquilo que a gente qualifica de defeito como característica. Que a gente pode melhorar, mas a gente só vai fazer isso quando estivermos convivendo um com o outro. Quando o marido perceber que a esposa ficou triste, e não falou nada para ele, mas ficou triste que ele não fez o que devia. Aí ele fala, puxa vida, eu gosto dela, eu vou voltar lá, vou ver o que está de errado. Então aí ele vai e acerta. Ele está se policiando. Ele começa a melhorar graças à convivência. A mesma coisa da mulher. Puxa, meu companheiro está aqui aguentando, meu sobrinho, minha irmã que ficou desempregada, não tinha como pagar aluguel, que vieram morar aqui, por que eu vou ficar brigando com ele com uma coisa tão imbecil? Ah, você se contém, você percebe que é possível viver em paz apesar dos problemas. Então você vê que os espíritos utilizam nossas características para que naquele padrão em que nós estamos, nós possamos nos ajudar na construção de sermos seres melhores. E é interessante isso. E com isso nós chegamos à questão 564, que na próxima semana nós estaremos abordando, ok? Vamos então à pergunta da Marilda de Mongaguá. Gostaria de saber como preparar melhor a mente para que, ao acordarmos, possamos ter mais clareza dos sonhos. Obrigado pela pergunta, Marilda. Nós temos 4, se não me engano, 4 programas de rádio explicando isso, de 2 horas cada um. O programa Alegria de Viver na Rádio Alvorada, que está disponível no nosso site Mensagem Fraternal, fala sobre o sonho e o sono e os sonhos. São 3 ou 4, porque eu acho que são 3 de teorias explicando e um 4 que foi de resposta a perguntas. O sono e os sonhos, aqui a Ana Paula já pôs para mim, isso mesmo, ó. Programa 175, o sono e os sonhos 1, o sono e os sonhos 2, 176, o sono e os sonhos 3, 177, e respondendo perguntas sobre o sono e os sonhos, 178, programa de rádio, que está no nosso site Mensagem Fraternal. São 8 horas explicando isso. Além disto, nós temos o sono e os sonhos em programa de TV, Alimento para a Alma. Se não me engano, nós temos 3 programas de TV de 30 minutos, em que nós procuramos resumir estas questões. E nesses programas, nós temos uma sequência de passos, acho que são 8 ou 10 sugestões, que ajudam a mente a, quando voltar ao corpo físico, recordar-se melhor do que sonhou. É possível. Nós temos aqui, a Ana Paula colocou para nós, gentilmente, o programa Alimento para a Alma, é programa de TV este, 121, 122 e 123, em vídeo. Os 4 outros são de rádio, só áudio, mas este nós temos em vídeo. E então, Marilda, nós temos vários exercícios que devemos fazer antes de dormir e depois, quando acordamos, que pode preparar a nossa carne física, o nosso cérebro, para assumir as informações com mais nitidez, quando o espírito volta do repouso da noite. E nós então estamos individualizando essas sugestões. Na época, eu me lembro que eram letras, e eu acho que nós fomos da letra A até a letra G ou H em sugestões. Como fazer para que quando você for dormir, você prepare o seu cérebro e quando voltar do sono, você se lembre e registre.
Então, eu não vou ter aqui de cabeça todas essas recomendações, mas nós poderemos lembrar de algumas, que são, por exemplo, você determinar a sua mente, ao seu cérebro, que quando você acordar, você vai lembrar. Você passa a trabalhar todo dia antes de dormir, com uma ideia, uma ordem. Você diz a você mesmo, você vai se lembrar do que você sonha, quando acordar amanhã. Essa determinação mental coloca as células cerebrais em um estado de atenção. Você quase que dá uma ordem a você mesmo. Uma auto-hipnose, vamos dizer assim. E esta ordem começa a fazer sentido. Antes de dormir, você não vai se preocupar com coisas muito chocantes. Você vai acerenar a mente, não apenas quando deita no travesseiro, mas quando você se prepara, vai saber que daqui 1 hora você vai dormir, você não assiste mais televisão, você não lê coisas que são muito impactantes, você não tem discussões, você não fica pensando em problemas. Você começa a se preparar antes de deitar, acerenando a mente. Põe uma música suave, começa a ouvir alguma coisa assim tranquila para esquecer de problemas. Não tem conversas agitadas, acalme-se. E aí você, antes de dormir, você coloca a sua mente em sintonia com os espíritos amigos que estarão te ajudando nessa experiência. Então você ora e pede a ajuda deles para que durante o repouso do corpo, a sua mente possa registrar com nitidez e que no dia seguinte, quando você for trazido para incorporar-se novamente na matéria, eles te ajudem a plasmar aquela massa de informações no cérebro físico. Ou seja, você aumenta a vibração das células físicas com a ajuda dos espíritos, para que esta sutilidade da mente encontre uma distância menor para chegar nas células do cérebro, porque as células do cérebro estão mais ativas, mais energizadas. Você não come coisas pesadas, não bebe coisas excitantes, você não vai comer uma melancia antes de dormir, nem vai tomar vinho para ir para a cama. Você procurará ter o estômago o mais livre possível de uma solicitação de atividades que comprometam o funcionamento neuronal, que é a digestão. Então você alivia todo o trabalho biológico, para que não existam toxinas criando obstáculos no seu cérebro físico, que impedem, ou que você tenha alucinações, ou que você tenha sonhos fantásticos que não são verdades. Se existem sonhos chamados sonhos psicológicos, sonhos pantominésicos, que são sonhos decorrentes de ideias que nós tivemos durante o dia, ou de sonhos gerados por ações químicas, que alucinam, e você está tendo um sonho com um dinossauro correndo atrás de você, que é fruto do toucinho que você comeu antes de dormir, e que está impregnando suas células cerebrais de imagens tóxicas que geram essas alucinações. Então são N conselhos que os espíritos nos orientam nas obras espíritas, para que nós tenhamos um repouso adequado e um despertar lúcido. Naquilo que que eles chamam de espíritos, de sonhos espíritas, sonhos lúcidos, que também são conhecidos como desdobramentos. Então, são essas as sugestões por cima, mas estão todas lá, viu, Marilda? Estão lá nos nossos programas de rádio, Alegria de Viver, da Rádio Alvorada Espírita, e programas de vídeo do programa que se chama Alimento para a Alma. Esse é em vídeo, tá bom? Bem, nós não temos mais tempo para perguntas que não tenham sido feitas, acabaram, ok. Agradecemos então a participação de vocês, esperamos que essas notícias possam nos ajudar a preparar o nosso descanso e que nós tenhamos em mente que quanto mais estivermos ligados às tarefas do Espírito, menos estaremos tendo que ter ocupações. E aí nos lembramos do conselho de Confúcio. Confúcio que dizia: trabalhe em alguma coisa que você gosta e você não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Ok? É um bom conselho.
Vamos fechar os olhos para a prece que faremos. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos compartilhar com os ensinamentos espirituais tão ricos, diminuindo a nossa ignorância e abastecendo-nos destas luzes que modificam nossas escolhas, por termos entendido esse mecanismo. Obrigado por contarmos com essas realidades que nos alertam para as atividades do Espírito e para o entendimento que devemos ter na compreensão daqueles que não compreendem o que somos, o que queremos, o que projetamos. Como você, o ser mais luminoso que pisou a terra, teve que ter paciência com os ignorantes, que você veio diminuir a ignorância. Vítima deles, você modelou-os, mesmo quando eles te destruíam o corpo. Obrigado por nos ensinar este caminho, que faz a gente aprender a não odiar quem nos deseja o mal, a não nos vingarmos dos que nos prejudicam, a entendê-los como membros da família humana que ainda não despertaram para as realidades do Espírito. E que um dia, todo o erro e todo o mal que cometeram, como espinhos na consciência, doerão profundamente na vergonha deles se identificarem assim. E aí começará a ser o fim da maldade. A vergonha e o arrependimento são o bisturi e o sofrimento que a gente vai usar para se livrar do próprio tumor, que, se chamando ignorância, nos faz cometer o mal. Obrigado, Senhor, pela luz espiritual. Que a nossa vontade de aprender não dependa de espinhos que nos façam sofrer. Que a nossa vida não seja apenas um abastecer-se de comida e de bens. Que nós sintamos a aventura de, mesmo com os defeitos que carregamos, nos alistarmos entre aqueles que querem te obedecer, no caminho de ajudar os outros a te descobrir, mesmo que isso nos faça sofrer. Ainda não merecemos a tua cruz, não temos dignidade para ela. Mas, Senhor, estamos aprendendo a esquecer os cuspes que possam atirar no rosto daqueles que são teus amigos. Que nós possamos aprender isto, para um dia termos a decência, a dignidade de enfrentarmos a coroa de espinhos e os pregos na carne, amando aqueles que não sabem o que fazem. Aceita a prece que deixamos aos teus pés, encerrando o encontro desta noite. Pai nosso,